Boa noite, gente. Graça e paz para o seu coração. Seja muito bem-vindo ao Alcance Casais, um tempo realmente onde nós temos reservado esse lugar, não só para uma ministração única, uma vez no mês, para o seu casamento, mas nós temos entendido que esse lugar é um tempo de nós apresentarmos diante do Senhor a nossa casa, a nossa família, e é um tempo também de nós engajarmos nessa causa, a causa da família, a causa do casamento. É tempo de nós nos movimentarmos nessa direção, porque a família, o casamento é atacado dia após dia, é a mídia, são ideologias, são diversas situações que querem comprometer a saúde do casamento, querem comprometer a formação da família, e nós não podemos ter uma sociedade saudável, não podemos ter um indivíduo saudável sem a presença da família. Eu tenho buscado, e eu busquei muito em oração, pedindo a Deus uma direção de como levar até você uma mensagem que venha de encontro aos tempos que nós estamos vivendo hoje. E para isso a gente busca não qualquer mensagem, mas uma mensagem que a gente chama palavra rema, ou seja, a palavra que vai entrar no seu coração. Eu, humanamente, não posso liberar aqui uma palavra que entre no seu coração e gere mudança, transformação de vida, mas Deus pode, o Espírito Santo pode. E a minha oração, então, é que venha ser liberado aqui para a sua vida uma palavra rema, que faça diferença no seu casamento, na sua casa, na sua vida, na sua família, uma palavra que vá de encontro aos conflitos de hoje, trazendo respostas aos tempos que nós estamos vivendo hoje. E nós estamos vivendo um tempo muito desafiador, um tempo que requer de nós muita sabedoria para lidar com os tempos que nós estamos vivendo hoje. E quando nós falamos sobre o casamento, nós precisamos entender que nada no casamento é automático. As pessoas acham que é só casar que as coisas vão acontecer naturalmente ou automaticamente. Não. O casamento, ele precisa de intencionalidade, você precisa ser mais intencional no seu casamento. E nós precisamos entender que muitas vezes, a grande realidade hoje é que os casamentos estão vivendo um adoecimento. Há muitos casamentos feridos, há feridas no casamento que precisam ser tratadas. O tema da minha mensagem hoje é exatamente essa, curando as feridas do casamento. As feridas do casamento geram uma estrutura familiar frágil, os relacionamentos começam a ficar superficiais, os relacionamentos começam a ficar sem afeto, distanciados, e existem muitas consequências negativas com relação às feridas de um casamento. Um casamento doente gera filhos feridos. Os pais, muitas vezes, desesperados, levam seus filhos nos psicólogos, nos psiquiatras, e a queixa é que o filho está se cortando, o filho está falando em suicídio, o filho está com depressão, isolado no quarto. Então, os pais desesperados não sabem o que fazer, porque eles não entendem que esse sistema familiar ferido, comprometido, gera filhos doentes. Um casamento ferido gera filhos doentes. Então, nós precisamos entender de que forma tratar, de que forma gerar essa cura para esse casamento, para essa estrutura familiar que tem adoecido. Eu, como psicólogo e terapeuta familiar, eu posso te afirmar, os casamentos estão doentes. Eu posso te afirmar que os casamentos estão necessitados de cura. Às vezes você diz assim, não, o meu não está doente. Graças a Deus, e que bom que você está aqui para ouvir essa palavra, para manter o seu casamento saudável. Que bom que você está aqui para ouvir essa palavra, para gerar uma manutenção no seu casamento. Agora,
é mais um motivo para você estar aqui, é mais um motivo para você vir no Alcance Casais, porque, como eu disse, nós não queremos só um culto no mês, nós queremos fazer você engajar com a causa da família, do casamento, nós queremos gerar em você um movimento que vai gerar restauração na sua casa, restauração na sua família. Você vai aprender a investir no seu casamento. As pessoas me perguntam, olha, mas deve ser muito difícil você ficar lá no consultório ouvindo o problema dos outros o dia inteiro. Você passa o dia inteiro ouvindo o problema dos outros, isso deve ser muito difícil, né? E eu sempre brinco, você já visitou uma UTI, principalmente essa UTI da ala do Covid, né? A clínica da alma, quando você lida com a alma das pessoas, é muito similar. As pessoas emocionalmente, muitas vezes estão na UTI. As pessoas emocionalmente estão ali respirando por aparelhos. As pessoas emocionalmente, muitas vezes, estão doentes, né? Mas a questão é que eu não passo o dia inteiro ouvindo problemas, eu passo o dia buscando soluções, eu passo o dia apontando novos caminhos, viabilizando essa cura, essa restauração, gerando novos começos. Os anos, eles vão se passando e a gente não faz ideia do que vai formando dentro da gente. O tempo vai passando e a gente não faz ideia do que vai acumulando dentro da gente. A propósito, o tempo não é agente curador de nada. O tempo não cura nada. O tempo só vai sobrepondo sentimentos, sobrepondo emoções. Ah, mas já passou 5 anos, já passou 10 anos, não foi tratado, não gerou uma cura, uma intervenção, uma restauração. É como se estivesse ali. É como se fosse hoje. Então, eu gosto de um texto de Hebreus, capítulo 12, verso 1, e o texto diz assim: visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo peso e do pecado, que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Outras versões diz, livramos de todo o peso, de todo o embaraço. Muitas vezes, ao longo da nossa vida, nós carregamos alguns pesos, carregamos alguns embaraços, que têm o poder de comprometer a nossa caminhada, nossa carreira, tem o poder de comprometer o casamento, a relação a dois, tem o poder de comprometer a nossa saúde emocional. E nós precisamos entender sobre os pesos, os embaraços, as bagagens emocionais que temos carregado ao longo da nossa vida e tem comprometido a saúde do nosso casamento. E muitas vezes essas bagagens emocionais que nós carregamos são geradoras de feridas profundas no nosso casamento. E eu preciso ser aqui assim um pouco conceitual para apresentar a você alguns entendimentos que farão toda a diferença. Há muitas formas de pregar e de ensinar sobre família, né? Na verdade, eu não me considero um pregador, né? Existe gente que ministra ou prega muito melhor do que eu. Eu sou apenas um professor que ensina vida, princípios, valores, que tem possibilidade de gerar mudança e transformação de vida na sua vida, gerar mudança e transformação de vida na sua casa. Então, você não pode mudar aquilo que você não conhece. Como você vai mudar aquilo que você não sabe, aquilo que você não conhece? E pode ser que o seu casamento esteja doente, estagnado, aprisionado, e você não faz a menor ideia que isso está acontecendo. Quais são as verdades que você precisa conhecer acerca do seu casamento, acerca da sua história, e a partir desse conhecimento dessa verdade, você então vai experimentar libertação. Não é assim que diz lá em João 8,32? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Qual é a verdade que você precisa conhecer acerca de você mesmo, acerca do seu casamento? Muitas são as feridas do casamento. Meu objetivo não é falar sobre essas feridas, porque são muitas, são inúmeras
as feridas do casamento: indiferença, mágoa, ressentimento, falta de perdão, desrespeito, infidelidade, traição. A lista só aumenta, e se eu abrir aqui, você vai me ajudar a aumentar essa lista. Agora, o objetivo não é focar nessas feridas, focar nessas dores. Existem pessoas que fazem das suas dores o centro da sua vida. Existem pessoas que fazem das suas feridas o centro da sua vida e não avançam. E eu quero transmitir essa mensagem aqui para você, fazendo duas perguntas, ou seja, buscando resposta para essas duas perguntas. Por que o casamento adoece? E qual o caminho da cura? Duas perguntas que eu quero buscar construir com você uma resposta. A primeira pergunta é: por que o casamento adoece? O plano do casamento você já conhece, Gênesis capítulo 2, verso 24. Por isso, deixará o homem o seu pai, a sua mãe, unir-se-á à sua mulher, e tornarão os dois uma só carne. É interessante porque o plano de Deus é perfeito, o plano de Deus é completo. O deixar pai e mãe faz parte da transição saudável da nossa família de origem em direção a uma vida adulta, de maturidade, de liberdade. Agora, apesar do plano ser perfeito, apesar dessa dinâmica ser saudável, é aí que muitas vezes as pessoas, elas começam a levar alguns embaraços na sua vida, porque o deixar o pai e mãe, o deixar essa família de origem, muitas vezes é comprometido, essa pessoa sai emocionalmente comprometida da sua família de origem, e aí então a gente entende que o passado ficou mal resolvido. Um passado mal resolvido, além de nos adoecer, ele pode nos levar a repetir padrões de comportamento que geram sofrimento e que a gente não queria repetir. Qual o problema do passado? Eu tenho passado, você tem passado. O problema é o que nós vamos fazer com o nosso passado. Vamos viver fugindo dele, vamos viver aprisionado dele, vamos viver amedrontado por eles, ou nós vamos enfrentar o nosso passado? As dores, os traumas de uma história de vida mal resolvida, isso vai refletir no casamento, gerando feridas profundas. Uma pessoa ferida na sua alma, na sua emoção, é um alvo fácil. Nesse déficit emocional, nessa imaturidade, nessa ausência de caráter, nessa fragilidade, é onde que vai ser investido os maiores golpes. É onde que vão ser gerados os escândalos, as separações, as divisões, as traições, infidelidades, divórcios, as quedas. O alvo são as fragilidades que as pessoas carregam. E um casamento ferido gera os indivíduos frágeis, fragilizados. E se você quer construir um casamento fortalecido, você, quanto homem, quanto mulher, não deve ter as suas emoções fragilizadas. O problema não é a tentação. A tentação muitas vezes faz parte da vida, porque eu converso com alguns homens e os homens dizem assim: pastor, você fica aí mais na igreja, não sabe como é que está a mulherada aí? A mulherada está difícil, pastor, a mulherada está avançando, a mulherada está pulando no pescoço e a gente é de carne, né? Então a gente é de carne e osso e a carne é fraca, então a gente acaba caindo. Isso é conversa fiada, né? Porque o problema nunca foi a tentação. A gente precisa aprender a diferença entre atração e intenção. Eu acredito que enquanto homem, enquanto mulher, você tem atração pelo sexo oposto, sim ou não? É que sempre dá esse silêncio, porque se você falar que tem, você pode levar uma cotovelada e quebrar uma costela, sair daqui fraturado. Mas deixa eu te explicar uma coisa. O homem, ele tem atração pelo sexo oposto. A mulher tem atração pelo sexo oposto. E isso demonstra que você é saudável. Agora, dentro dessa atração, você vai reger ela com uma intenção de submeter a sua atração a valores e princípios chamado
aliança. Há valores e princípios chamado aliança, que não é só um adereço no seu dedo, mas aliança é uma disposição no coração de andar em fidelidade, de andar em lealdade e de andar em compromisso. Há coisas que você vai aprender só no casamento, em lugar nenhum vai te ensinar. E o casamento é essa escola. A gente sempre tem falado aqui que o casamento é uma escola do caráter, é uma escola onde você vai aprender a não ser egoísta, é uma escola onde você vai aprender a compartilhar. E quanto mais nós investimos na restauração emocional do indivíduo, mais casamento saudável a gente tem. Mais casamentos sarados e famílias saradas a gente tem. O problema é que a pessoa então, ela carrega dentro de si as marcas de uma vida mal resolvida. A marca dos traumas do passado, marca essa pessoa, marca a sua escolha, marca as suas emoções. É claro que a gente não está aqui minimizando as dores, os traumas de ninguém. Agora, Hebreus 12:15, eu gosto de citar esse texto para chamar a sua atenção, e diz assim, Hebreus 12:15, cuidem para que ninguém fique afastado da graça de Deus, e que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. O nosso interior, ele tem uma importância muito grande na saúde do nosso casamento, na saúde emocional, na qualidade da nossa vida. O nosso interior, e você precisa olhar para o seu interior e entender quais são os pesos, as dores, os traumas e aquilo que está mal resolvido e de alguma forma comprometendo o presente. E a Bíblia diz que é para a gente ter cuidado, para não se afastar da graça de Deus e nenhuma raiz brotar do nosso interior. E ela dá um exemplo dessa raiz, que é a raiz de amargura, mas existem várias outras raízes, raízes de imoralidade, raízes de inveja, raízes de orgulho, raízes de avareza e diversas outras raízes que tenham condições de brotar do seu coração e perturbar muitas pessoas. Você conhece alguém perturbado? Não? Não conhece ninguém perturbado? Agora, tem muita gente perturbada. E a raiz da perturbação, a causa da perturbação, é um coração cheio de raízes, que precisam ser arrancadas, tratadas, trabalhadas. O que mais tem hoje é gente perturbado, e casamento perturbado. O casamento está sofrendo uma série de perturbações. E para a gente então lidar com as causas, a gente tem que chegar nas raízes. E como se não bastasse então essas raízes de amargura gerar perturbação, ela também contamina. Ela contamina. Há pessoas intoxicadas pelas raízes que brotam nos seus corações, no seu interior. Há pessoas intoxicadas, onde elas chegam, ela intoxica o ambiente. Há pessoas tóxicas, onde ela chega, ela intoxica o ambiente, com a crítica, com a negatividade, só vê o que está errado, nunca é solução para nada, nunca dá uma palavra de ânimo, só de desânimo. E a raiz disso é um coração que precisa ser tratado, ser trabalhado. E quando nós não sabemos lidar com as dores, com as perdas, com os traumas da nossa vida, nós podemos levar isso para o nosso casamento e tudo vai ficar comprometido, extremamente cheio de perturbação. Agora, nós precisamos entender uma coisa, como eu falei anteriormente, o problema nunca foi o passado. Nós precisamos entender que os traumas, as dores, as perdas de um passado, isso não significa o seu fim. Você não é os seus erros. Eu sempre gosto de deixar bem claro e ensinar, porque o trauma, seja ele qual for, o que é um trauma? É quando a sua memória, ela é marcada por um sentimento negativo de dor e de sofrimento. Instalou-se um trauma, um abuso, uma rejeição, um abandono, isso tudo é possível gerar um trauma, uma traição e por aí vai. Um trauma então se instala na sua memória e aquilo fica gravado. A ideia não é esquecer um trauma, a ideia é lembrar sem dor.
A ideia, então, é você entender que o trauma ou as dores, as perdas de um passado não é o seu fim. Existe vida além do trauma. Existe vida além do trauma. Você pode achar que os seus traumas foram uma sentença de morte na sua vida, que para você não tem mais jeito. Mas isso é uma grande mentira. Não faça dos seus traumas o centro da sua vida, não faça das suas dores o centro da sua vida. Existe vida além do trauma. Eu gosto de um texto de Mateus capítulo 5, verso 9, que diz assim: bem-aventurado os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Esse texto diz que a marca do filho é a paz. E se a gente for fazer uma comparação, o oposto do filho é o órfão. Se a marca do filho é a paz, a marca do órfão é a guerra. O filho, ele faz as pazes com a sua história de vida. O órfão, ele vive em guerra com a sua história de vida. E não há casamento que aguente, saudável, não há casamento que dure com um indivíduo fazendo guerra com a sua história de vida e levando essa guerra para dentro do casamento. Bem-aventurado os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. A gente precisa fazer as pazes com a nossa história de vida. Você já reparou que muitas vezes o problema não é o outro, não é a esposa, não é o esposo, o problema não está do lado de fora, o problema está aqui dentro. O problema muitas vezes está na forma que você está enxergando as coisas. E o casamento, então, ele fica comprometido quando as pessoas, elas insistem em levar essas bagagens comprometedoras, bagagens emocionais de guerras, de dores, de traumas para dentro do seu casamento. E tem pessoas que acumulam essas bagagens. E como nós vamos então gerar cura para as feridas do casamento com uma pessoa que só vive em guerra com ela mesma? Como nós vamos gerar cura para o casamento com uma pessoa que não resolveu a sua história? Então, nós podemos construir a resposta para essa pergunta: por que o casamento adoece? É exatamente porque as pessoas adoecem. O casamento adoece porque as pessoas adoecem, porque o coração de alguma forma não foi guardado, não foi cuidado, não foi sarado, e é por isso que o casamento adoece. A segunda pergunta que nós vamos buscar a resposta é: qual o caminho da cura do casamento? Nós estamos falando de como curar as feridas de um casamento, e eu te disse que hoje o que mais tem são casamentos adoecidos, casamentos feridos. Agora, aqui mais uma vez eu preciso de trabalhar um conceito com você, porque quando a gente fala assim, qual o caminho da cura do casamento, as pessoas acham que aquilo que está sendo vivido durante 20, ou 30, ou 40 anos, vai mudar da noite para o dia. Nós cremos em milagre, Deus pode fazer infinitamente mais do que pedimos, ou do que imaginamos, mas em termos de alma e de comportamento, você precisa entender que requer algo mais, além da graça de Deus. E é essa a interação que é a chave da mudança, interação da minha responsabilidade, da minha escolha com a graça de Deus. Ficar esperando a graça de Deus agir e eu acomodado nos meus velhos hábitos, eu acomodado nas minhas dores e nos meus traumas, não vai acontecer nada. Então, qual o caminho da cura do casamento? Eu gosto de um texto de Provérbios, capítulo 4, que diz assim: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procede as fontes da vida. Então, mais uma vez, a Bíblia sempre nos aponta para o nosso interior. O nosso interior é o começo de tudo. O nosso interior vai iniciar as mudanças que precisam acontecer, e o curar, ele é enfrentar. O que quer dizer curar? Curar é enfrentar. Enfrentar é trazer para frente dores, os traumas, medos.
inseguranças, aquilo que ficou mal resolvido para debaixo do tapete, gerando ali uma instabilidade, porque não tem alicerce. A importância do nosso interior na cura das feridas do nosso casamento é importantíssimo. Do nosso interior vem a nossa motivação, ou seja, é onde você tira o motivo para agir. O motivo para a ação vem do seu interior. E quando a gente está aconselhando casais, a gente não vê muitas vezes nenhum motivo para a ação. Os dois muitas vezes estão estagnados, aprisionados nas suas dores, nos seus traumas. Então, a importância do nosso interior no nosso casamento, na cura do nosso casamento, do nosso interior vem a nossa motivação. Da nossa motivação vai vir as nossas escolhas. Se você fizer uma retrospectiva e for honesto, as piores escolhas da sua vida, que te trouxeram os maiores sofrimentos, você estava com uma motivação errada, distorcida. Então, da nossa motivação vai gerar as nossas escolhas vai construir o nosso caráter, esse conjunto de valores e princípios que rege a nossa vida, e o nosso caráter vai nos levar até o nosso destino. Então, o destino do seu casamento começa onde? No seu coração. O destino do seu casamento começa no seu interior, no seu coração. Qual a sua motivação de amar, de servir, de se sacrificar? Qual a sua motivação de renunciar? O destino do seu casamento começa no seu coração. E é aí que as coisas vão acontecer. E aqui existe um outro princípio que eu quero compartilhar com você, que é o princípio da autorresponsabilidade. Porque eu só vou fazer dar certo, eu só vou ser a resposta se eu me colocar como responsável por esse ambiente, por esse vínculo, por esse casamento. Deus não nos vê como vítimas, indefesas, incapazes. Eu gosto de um texto de Gênesis, capítulo 4, verso 3 e 7, e é aplicável ao contexto da família, porque foi aonde aconteceu ali uma das primeiras disfunções familiares, um dos primeiros assassinatos da Bíblia, um dos primeiros traumas familiares entre dois irmãos. Gênesis 4, o verso 3 e 7 diz assim: aconteceu, ao fim de um certo tempo, que Caim trouxe do fruto da sua terra, do fruto da terra, uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura desse. O Senhor se agradou de Abel e de sua oferta, mas de Caim e de sua oferta não se agradou. Caim ficou muito irritado e fechou a cara. Então o Senhor lhe disse: por que você anda irritado? E por que essa cara fechada? Se fizeres o que é certo, não é verdade que você será aceito? Mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta, à sua espera. O seu desejo será contra você, mas é necessário que você o domine. Eu acho tão interessante essa passagem, porque na onisciência de Deus, ele sabia o que Caim estava intentando no coração de matar o irmão Abel. Deus poderia ter enviado um anjo e segurado, amarrado, matado Caim, fizer alguma coisa nesse sentido, mas não. Você sabe o que Deus fez? Evidenciou algo que é evidenciado até hoje na minha e na sua vida. Deus evidencia para Caim assim: ei, Caim, você tem escolha. E a sua escolha vai gerar consequência. Ei, Caim, está na hora de você começar a se responsabilizar pela sua escolha. Você ficou magoado, ficou chateado, mas você é responsável por aquilo que está no seu coração. Essa é a lição que a gente tira aqui. Você é responsável por aquilo que está no seu coração. O que está no seu coração? É mágoa? É ressentimento? É falta de perdão? Por que você está assim? É o outro que fez. Não. Você é responsável por aquilo que está no seu coração. Você é responsável pelo seu interior. Você é responsável por aquilo que é gerado no seu coração. Por isso que Efésios capítulo 4, versos 26 e 27 diz assim: irai-vos e não pequeis,
não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Olha que interessante. É possível que o diabo venha a tomar lugar na sua vida por causa de sentimentos que você abriga no seu coração. Então nós precisamos aqui entender o quanto essa autorresponsabilidade é um fator fundamental no caminho da cura do casamento. Há uma facilidade incrível de nós fazermos a transferência de responsabilidade. Há uma facilidade incrível da gente abrir mão da nossa responsabilidade, daquilo que está no nosso coração. Uma certa vez um casal estava fazendo aniversário de 50 anos de casado. 50 anos de casado, e chegou para o esposo e disse: mas que bênção, que maravilha, você fazendo 50 anos de casado. E me diga uma coisa, divórcio, você nunca pensou em divórcio? Ele diz: não, de jeito nenhum, divórcio realmente eu nunca pensei, mas assassinato passou várias vezes na minha cabeça, homicídio não saía da minha cabeça. Mas ele aguentou firme, ele foi até o fim, sendo responsável por esse sentimento. Ele queria matar a esposa. Senti que alguém se identificou aqui, viu? Sentiu, Marcelo? Alguém se identificou. Mas desde que você não dê vazão, desde que você possa dominar esse sentimento, desde que você venha dominar isso, como Deus fala ali para Caim, o pecado bate a sua porta, está à sua espera, o desejo dele será contra você, mas é necessário que você domine as suas emoções, domine o pecado que bate à sua porta. É necessário que você venha dominar os conteúdos do seu coração, as raízes que insistem em brotar no seu coração. Então, veja essa dinâmica. Quando eu aplico autorresponsabilidade, eu venço meus traumas. Quando eu fico estagnado no vitimismo, os traumas me vencem. Quando eu aplico autorresponsabilidade, chamo para mim e diz: não, eu sou responsável pelo ambiente da minha casa, eu sou responsável pelo que está no meu coração, eu vou fazer dar certo, eu vou amar, eu vou cuidar, eu vou ser a resposta. Quando você então se coloca nessa autorresponsabilidade, você vence traumas. Quando você coloca no vitimismo, os traumas te vencem. O que é o vitimismo, senão você ficar estagnado nas dores, nas perdas, nos traumas, naquilo que te aconteceu? Sair da condição de vítima para você vir ser um agente construtor da sua história, do seu casamento, é fundamental. Não dá mais para ficar estagnado nesse lugar de ficar sempre transferindo a responsabilidade. As pessoas têm essa facilidade de transferir a responsabilidade, e eu costumo fazer uma relação lá com Adão. Lembra de Adão? Quando Deus chega ali no jardim, faz uma pergunta para Adão: Adão, cadê você? Será que Deus havia perdido Adão de vista? Certamente que não. Mas a pergunta é muito mais profunda. Adão havia se perdido. Adão, cadê você? O que está acontecendo? Você não está guardando mais o jardim que eu te pedi para guardar? Ah, Senhor, veja bem, a mulher que o Senhor me deu, veja lá com ela, porque o Senhor que me deu essa mulher aí, veja lá com ela lá o que aconteceu. Eva, minha filha, o que aconteceu? Está essa confusão toda aqui. Ah, Senhor, meu Deus, veja lá com a serpente. O que foi a serpente? Veja lá com a serpente. Então essa síndrome de Adão, ela acompanha o ser humano. A síndrome de Adão é essa insistência de transferir a responsabilidade para o outro. Quando você aconselha o casamento, quando você aconselha um casal, você faz a pergunta: por que seu casamento está assim? O problema é ele. Por que seu casamento está assim? O problema é ela. A gente vê a síndrome de Adão muito, muito presente. Por que vocês estão nessa situação? É ela, é ele. E vira essa guerra. E um casamento ferido é um casamento em guerra. As pessoas, elas saem da sua história de vida, saem da sua família de origem mal resolvido. Nós falamos isso ontem, na escola de pais.
A Escola de Pais é um trabalho que nós fazemos aqui também na terceira sexta-feira, aliás, na quarta sexta-feira de cada mês. Sempre que for ter o Alcance Casais, nós temos a Escola de Pais, e ontem falaram ali 3 casais, que é a vida como ela é, e como é importante nós resgatarmos o coração dos nossos filhos, porque enquanto eu não resolvo a minha história como filho, eu jamais vou poder construir um casamento saudável. Enquanto eu não resolvo a minha história como filho, eu jamais vou ficar liberado para viver a vida adulta e de maturidade. É por isso que tem gente aí de 40 anos, 50 anos, 60 anos, sei lá até mais quantos anos, com comportamento adolescente. O cara está atrasado. Ei, essa época aí de sua vida já passou. Se você não viveu, essa época aí já passou, você está retrocedendo, tem que alinhar sua vida emocional. Então, essa cura, ela não é o fruto de uma ação mágica. A cura do nosso casamento, a cura das feridas do casamento não é fruto de um único evento. Nós somos o resultado das nossas escolhas. O que nós somos hoje veio através de um processo de construção de hábitos, dos padrões mentais, dos pensamentos, que formaram quem você é hoje. E o caminho garantido nas Escrituras para essa mudança e essa transformação é o caminho da renovação da mente. Romanos 12, você já conhece bem o texto. Não vos moldeis a esse mundo, mas transformai-vos através da renovação da vossa mente. Tem pensamentos que você não deveria trazer para o seu casamento. Tem pensamentos que não cabem no seu casamento. Você casou, não é mais solteiro. Você casou, você precisa compartilhar. Então, existem muitos pensamentos que não têm lugar mais numa relação de casamento. E nós precisamos buscar essa renovação da mente para poder encontrar esse caminho de cura. Então, só para a gente finalizar, construindo essa resposta aqui dessa segunda pergunta que eu fiz, qual o caminho da cura do casamento? É o caminho do enfrentamento. É o caminho de enfrentar, é o caminho de sair da passividade, sair da margem, chamar a responsabilidade, aquilo que é responsabilidade sua. Nada muda, nada se transforma sem um envolvimento direto e responsável seu. As pessoas me procuram desesperadas por mudança. Elas querem mudança no seu casamento, elas querem mudança na sua família, mas de um outro lado a gente não vê esse compromisso com o processo. E se você não tem compromisso com o processo, como você vai chegar lá? Se você não tem um compromisso com o processo de dia após dia, fazer as pequenas mudanças, os pequenos gestos em direção às grandes transformações. Então, a importância do nosso interior vai ser extremamente relevante, porque o caminho da cura do nosso casamento é o caminho do enfrentamento. E se você, então, gerou esse hábito de fugir daquilo que você precisa enfrentar, porque a fuga é um vício emocional. A pessoa está ali diante de um conflito, diante de uma situação que precisa resolver, ela foge. A fuga é um vício emocional e é muito prejudicial ao casamento. Uma vez eu ouvi uma pessoa dizer para mim assim, olha, eu não gosto de olhar para o passado porque dói. Eu não gosto de olhar para dentro de mim porque dói. Mas é exatamente no ponto da dor é que também está o ponto da cura. Se você não se permite chegar nesse lugar que dói, você também não vai experimentar a cura. Onde a gente não quer que ninguém chegue, é lá que precisa ser tratado. É por isso que Provérbios, capítulo 28, verso 13, diz assim, o que encobre a sua transgressão nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa, alcançará misericórdia. E para você alcançar vida além do trauma, é preciso você assumir a sua responsabilidade, conhecer a sua história geracional, identificar os seus traumas, os seus males, transformar as suas dores em palavras e se diferenciar, se libertar para viver uma vida adulta
uma vida madura e construir um casamento saudável. Esse é o plano, esse é o propósito. Quando você se dispõe a curar as dores da sua história, a se libertar dos seus traumas, o seu casamento começa a ser restaurado. Mesmo se você não tem referência, às vezes você pode dizer assim, mas eu vim de um lar destruído, os meus pais separaram, eu não tive referência de um pai, eu não tive referência de um casamento. É possível você dar aquilo que você nunca teve. É possível você ser o que você nunca viveu. É possível. A Bíblia é um livro de ensino pedagógico, quer nos ensinar a cada dia. E quando nós nos dispomos a dar aquilo que nós não recebemos e ser aquilo que muitas vezes nós não aprendemos lá atrás, um ciclo se quebra, um ciclo de derrota. Um casamento, as feridas no casamento, as pessoas vivem um ciclo de derrota, as mesmas dores, os mesmos traumas, as mesmas feridas, as mesmas quedas, não avançam. Como é possível romper esse ciclo? Você aprendendo a ser aquilo que você nunca foi, aprendendo a dar aquilo que você nunca teve. Eu quero fechar minha fala aqui, vou pedir à mesa para preparar o vídeo que eu pedi para passar. Esse vídeo, ele fala sobre a importância de quebrar o ciclo. É um testemunho, um breve testemunho. E eu quero fechar aqui minha palavra e depois eu volto para orar com vocês sobre a importância de quebrar os ciclos na nossa vida e de romper esse ciclo de derrota. O que é uma vida de derrota, senão uma vida cíclica de reprovação? Vez após vez,